Parece rádio, mas não é. Eu sou o Gui. E aqui é o Felipe. Somos do Made in BH. E eu sou Virgínia, do BH Dicas. Juntos estamos te contando Um tanto de trem. Porque o que tá começando hoje, gente? O tanto de trem! Tanto de trem. E hoje nós estamos aqui com a Flávia Sim. Pellegrini. Flávia na pracinha. Uma salva de palmas. Flávia, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Para quem não conhece, Flávia, ela é idealizadora de um projeto muito legal aqui de BH, que chama Na Pracinha. E a gente quis trazê-la pra gente conhecer mais desse projeto, porque a gente às vezes segue, curte as coisas, só que acaba que as pessoas que estão escutando a gente, às vezes o pessoal não conhece. Certo. Então se apresente, conte seu nome, seu bairro e o que você faz, Flávia. Então, sou a Flávia, sou idealizadora do Na Pracinha, um projeto que já existe em Belo Horizonte há 12 anos. Mas eu gosto de falar que, para além de idealizadora do Na Pracinha, eu sou ocupadora de praças, eu sou promotora de encontros, eu sou escutadora de crianças. O Na Pracinha é hoje uma iniciativa que promove encontros, experiências, conteúdos sobre infâncias e a relação da cidade e a natureza. Fantástico, né? Muito bom, né? Chique, né? Muito legal. Maravilhoso. Começou como que você teve a ideia, assim? Então. Quando você teve filho, eu imagino. Foi. E aí é até legal, porque o que eu acho bacana do podcast de vocês é sobre essa questão do encantamento com a cidade. E o Sim. Na Pracinha surgiu desse desejo. Quando a minha primeira filha nasceu, e ela tinha mais ou menos 1 ano, Cecília, hoje está com 13, eu caí, assim, né? Tava o início das redes sociais, então eu caí em alguns grupos de Facebook e começava a pesquisar sobre passeios com crianças em Belo Horizonte. O que eu vou fazer com os meninos, né? O que eu vou fazer com esse neném? E aí, as minhas memórias afetivas de infância eram na praça, no parque, na rua. Eu vivi nesses espaços. E você é de BH? Eu sou de BH. Nascida e vivida, né? E aí, as dicas de passeios eram shopping centers. E uma vez ou outra, uma campanha de popularização do teatro. E Parque das Magaveiras. não tinha, não se falava das praças, não se falava dos parques. Se falava de quê? De viagens. Vamos ali, vamos no meu sítio, vamos não sei o quê, enfim. Então, nesse período, uma outra amiga minha, que é a Miriam, que fundou Na Pracinha comigo, também estava com um bebê pequeno. E ela veio do interior e também tinha muito essa memória de cidade, assim. Sim. E aí a gente marcou, vamos rodar Belo Horizonte. A gente criou um blog, ela que deu o nome do Na Pracinha. E aí a gente fez um blog de passeios. A gente começou a circular. O primeiro passeio foi na Praça da Assembleia, que não tinha essa estrutura de hoje, Não, né? agora lá você Muito. passa final de semana lá. Hoje é incrível. Hoje o chão é macio, né? Assim, tá outro lugar. A única, né, para além da igreja, a única lembrança da Praça da Assembleia de 12 anos é aquele brinquedo de ferro lá, um balanço que é meio polêmico, enfim. Então, a gente fez um passeio lá, aí a gente postou no blog. Nem tinha redes sociais ainda, né, gente? E aí, o negócio... É da geração de Virgínia. Virgínia começou no blog também, né, Virgínia? né? A gente é antiga, né? Isso. Vintage. Vintage. Muito bom, né? Eu falo que quem segue o Na Pracinha há muito tempo e que tem os filhos na idade dos meus, são... Eu não gosto muito desse termo de seguidores, mas são pessoas que eu conheço pelo nome. Sim. Então, tinham lá 10 pessoas, depois 1.000 pessoas, né? Enfim. Que os meninos, que provavelmente os filhos deles te acompanharam. Foram acompanhando e crescendo na idade, no mesmo período, assim. Legal. E aí foi. A gente postou a Praça da Assembleia e contou para os amigos que também estavam tendo filho naquela época. E aí fomos postando. Aí todo final de semana a gente ia para uma praça diferente. A ideia era uma praça ou um parque. Passou-se um tempo, a gente montou um Facebook na época, e aí as pessoas começaram a acompanhar e começaram a querer que a gente marcasse encontros. Porque aí o que aconteceu? Legal. As pessoas imaginavam que a gente vivia sempre nas praças, que todo dia a gente ia para a praça. Entendi. E aí a gente marcou um encontro na Praça Floriano Peixoto, um pouquinho antes de 1 ano de blog, e aí apareceram 24 famílias. Uma era parente, o resto era todo mundo diferente. Que legal, gente. Né? E aí eu falei, olha, gente, as Tem pessoas potencial, querem, né? É isso, elas estão ouvindo, elas estão lendo, né? Estão interessadas. E era um encontro
para brincar. Vamos ali na praça, brincar naquela estrutura que é uma filosofia do Na Pracinha ainda, sabe? De viver a cidade da forma como ela é, de usufruir dos espaços públicos do jeitinho que eles são, enfim. E aí se foi, sim. Então, aí depois a gente fez vários, e agora já são mais de 80 encontros brincantes, 25 espaços públicos ocupados. Mas aí tem toda uma trajetória, porque começou com 24, hoje os encontros na Pracinha recebem 300 famílias. Ah, que legal. Né? Aí tem uma programação cultural. Mas ele começou, Na Pracinha, ele começou despretensiosamente como um encontro para você levar seus filhos e filhos de pessoas dali da comunidade ali do Facebook, né? Sim. Que você criou. Mas aí depois ele virou um evento, é isso? E aí depois ele virou um evento. O que aconteceu nesse caminho? Quando a gente começou a circular pela cidade e postava no blog, o que a gente percebia? Sempre ficava uma pergunta: esses lugares estão esvaziados porque ninguém vai ou ninguém vai porque eles estão esvaziados? Exatamente. Né? E aí a gente fazia os convites, vamos brincar, enfim. Então a gente começou indo pelas praças, depois nós fomos para os parques, e aí a gente fez esse primeiro encontro, e aí eu comecei a pensar, gente, mas vamos colocar algumas coisas, vamos pensar junto. Criações, né? Vamos pensar umas ações. Nesse meio tempo, conheci alguns atores da infância em Belo Horizonte, alguns artistas, profissionais que estavam trabalhando com contação de história, com brincadeiras. E aí a gente formatou um evento que se chama Encontro na Pracinha. E aí é um evento de pouco tempo de duração, onde tem uma programação, assim, bem tranquila. É um piquenique com uma contação de história, né? E aí tem lá o artista, faz a contação de história, enfim. E aí, assim, foram caminhando. Então, o projeto depois ele começou a ter oficinas dentro desse evento. Aí, de repente, o evento já virou vários outros eventos. Então, a gente faz, hoje, piquenique literário, feira de trocas de livros e brinquedos, o próprio encontro na pracinha, já virou livro, enfim. Então, vai desmembrando, Muito né? legal. Tinha um encontro até recente, antes da pandemia, que chamava Estação Sensorial, que eu levava os bebês para o parque para eles sentirem a natureza, sabe? Ai, que incrível. Então, aí a gente já fez evento em museu, evento em cinema, evento em praça, em parque, né? Então, nós fomos nos apropriando desses espaços. Dos espaços. Sim. Porque o que eu acho, assim, mais do que a história das ações que vocês fazem com as crianças, vocês estão ocupando a cidade, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas que devem seguir vocês, que acompanham o trabalho, eu acho que é porque tem um medo, uma insegurança, às vezes, de frequentar os espaços que não se conhece, né? Eu imagino, assim, a pessoa nunca foi na praça tal, que fica em tal bairro. E aí, de repente, vendo que vocês estão indo, criando uma ação, as pessoas, vão lá, porque o Na Pracinha tá lá ocupando esse espaço. Então, acho que é uma excelente forma das pessoas conhecerem a cidade através do projeto de vocês, né? Não só crianças, mas como adultos também. Sim. Durante esse tempo todo do projeto, vários relatos, né, de famílias. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa mora aqui na região Centro-Sul, mas a gente vai fazer um encontro que é lá no Barreiro. Igual o Na Pracinha, ele tem algumas histórias com espaços de Belo Horizonte, principalmente os parques, porque acho que foi o melhor espaço que a gente encontrou para realizar o projeto, até por questão de segurança, por questão de organização, enfim. Então, a gente tem essas histórias, assim. Então, por exemplo, eu conheci o Parque das Águas, que é lá no Barreiro, por conta do Na Pracinha, e aí eu comecei a frequentar. Não, eu saio aqui lá de Venda Nova e venho para um parque, não só na Pampulha, que é o mais próximo, mas eu vou lá no Castelo, eu vou na região Centro-Sul, eu venho aqui na Serra. A gente vai conseguindo incentivar as pessoas a circularem. Agora, o meu desejo, quando o Na Pracinha começou, é que as pessoas ocupassem os espaços dentro da sua própria região. Porque muitas vezes a gente circula pela cidade, mas a gente não conhece a cidade, né? Você mora numa região, eu moro aqui na região Centro-Sul, mas eu acho que só tem o espaço ali que é o Parque das Mangabeiras, né? Então, de repente, eu descubro que tem um parque ali atrás da FUMEC e que o parque tem um mirante. Nossa, que bacana, não sabia disso. Não, eu moro no bairro Ouro Preto, tem um muro ali, eu sempre, com umas árvores, eu fico sempre interessada em saber. De repente, eu caio em um parquinho que é um refúgio, sabe? São vários espaços. É a mesma coisa com as praças, né? Pra gente perceber a cidade. E a criança, ela faz esse convite.
né? Porque a criança ela tem um olhar desacostumado. Aquilo ali ela tá vendo pela primeira vez, né? Então, mãe, o que é isso aqui? O que é esse muro? O que tem dentro atrás desse portão? Vamos descobrir? Então, a criança já é o próprio convite para a gente Muito poder legal, em dúvida, se sem encantar Porque novamente. às vezes a gente fica, né? Eu fico imaginando que o adulto tem a cabeça já viciada, né? Sim. Com preconceito com também, preconceito, né? com Ai, os mas- problemas, com todas as questões, às vezes, sociais ou, tipo, políticas envolvidas, às vezes, numa manutenção de parque, etc. E que para a criança não vai fazer diferença nenhuma, né? A criança tá ali, ela querendo aproveitar o espaço, que tenha árvores, que tenha brinquedos, que tenha uma estrutura minimamente adequada ali. Então, acho que é igual você falou, é um convite mesmo. A criança te chama, né, pra curtir esses espaços. Né? A criança, eu acho que tira a gente dessa zona de conforto, né? Assim, né? Eu acho que quando a criança vem, tem esse sacode. E eu acho que essa energia fugaz que a criança tem, né? De conhecer, de explorar, de buscar novas coisas, né? Faz com que a gente queira buscar mais. Porque Sim. nem ela quer aquele ato repetitivo, né? Ela não quer, igual eu moro praticamente em frente à Praça da Assembleia. Assim, por mais que eu vá inúmeras vezes, né, com a Olivia, já que eu tenho filha, não é só lá que ela quer. Então, muitas vezes ela fala assim, pai, mais. Já cansei daqui, quero quero ir em outro lugar. E ela falava assim, eu quero ir no Balanço. Ou então a gente vai da Marília de Dirceu, que tá logo embaixo da gente. Mas não, hoje ela quer ir no Parque das Mangabeiras, sabe? Ela fala assim, onde que tem aquele do skate, sabe? Ela vai associando. E é isso, né? Porque é sempre um convite a explorar, né? A buscar mais, a conhecer mais. Então, assim, o que eu mais tenho que fazer como pai é te agradecer muito, assim. Porque a gente não acessa isso, né? Eu acho que é isso. Quando a gente vira pai, vira mãe, de repente você tem uma criança e você quer criar esses estímulos e a gente não sabe para onde ir. Eu acho que é isso. Muitas vezes as pessoas não vão nas praças ou nos parques porque elas sequer sabem que existe, né? É isso. O que tem por trás deste muro, né? Eu acho importante a gente repensar os lugares como um todo, porque quando o projeto ele começou a circular, então, uns 5 anos de projeto, a gente começou a perceber que o museu também não era um espaço ocupado por crianças. Aí eu falei, pera... Então, vamos levar as crianças para o museu. Então, o primeiro espaço, MM Gerdau abriu espaço para a gente, o CCBB abriu espaço para a gente fez feira de trocas de brinquedos. E ainda não se tinha um trabalho ativo do educativo no museu. Isso veio junto. Foi um novo olhar para a infância em Belo Horizonte. E aí foi muito legal, porque as pessoas começaram a circular também por esses espaços. Legal demais. Né? E essa questão da estrutura... Na pracinha, quando ele chega com um encontro num espaço, o que eu levo? Toalha de piquenique, os livros, e é tudo feito no chão, gente. É na estrutura do espaço. Então, não vem uma mega estrutura com palco, porque o brincante, ele fica na altura da criança, o contador de história, ele tá ali vivenciando junto com a criança. Não vai ter banheiro químico, porque o parque... Ele não tem isso, né? O brinquedo que tem lá, se o balanço está quebrado, infelizmente está quebrado, vamos, né, pedir ao poder público para fazer um restauro e também, uma questão importante, trabalhar a conscientização da população quanto ao uso dos espaços públicos, porque muito também é do mau uso, né? Muitos brinquedos quebrados nos espaços públicos é mau uso da própria população. Então, a gente chega com isso. A gente já fez um evento num parque, que é o Parque da Matinha. Vocês conhecem? Não. O parque fica... é uma polêmica, porque como falam, né, tem um episódio de vocês, é Sagrada Família, é União, é Horto, né? Mas ele fica ali do outro lado da José Cândido da Silveira, o lado contrário da estação do Horto ali. E ele é uma mata encantada, assim, porque é uma mata de passagem, mas ela é toda fechadinha, assim. Mas não sei agora, tá? Mas na época que a gente fez ocupação, pré-pandemia, não tinha banheiro. E a gente fez um evento lá. Aí, o evento teve 2 horas de duração. E o que a gente combina com as famílias? Tempo da criança. Se quero ir ao banheiro, vamos embora, né? A gente dá um jeito, troca uma fralda. Tem algum lugar perto que pode usar. Espaço perto. Mas o tempo é sempre curtinho, porque a criança também tem isso. Ela tem o tempo e o ritmo dela. Não adianta a gente pensar uma programação de um dia inteiro, porque a criança não aguenta, né? Então,
Então, tem esses espaços, assim, que a Mas gente vai... vocês definem a idade, por exemplo? Vocês falam, tipo assim, esse encontro vai ser para crianças menores. Não. Não, tipo assim... Uma pracinha para crianças de 0 a 100 anos. Mas a gente tem algumas programações dentro dos eventos que a gente direciona, principalmente quando é para os bebês. Porque aí já precisa de um cuidado diferente. De uma atenção. Mas... Inclusive adolescentes, né? Eu tenho recebido muitos pais que estão crescendo junto com a praça. Falando, gente, não, vamos todo mundo pra praça. Pode ir. É isso, maravilhoso. E, Flávio, me conta assim, como que funciona, por exemplo, tem uma programação dentro do ano? Vocês têm uma programação fixa, assim, acontece o evento uma vez por mês ou não tem isso? Tem uma regularidade? Antes da pandemia tinha. Quase que uma vez por mês a gente realizava. Hoje, os eventos acontecem ao longo do ano, mas aí é um período mais esporádico. Tem que acompanhar nas redes sociais. E já existe desmembramentos. Então, hoje a gente tem oficina, né? A gente tem passeios exploratórios, que aí eu levo as crianças para passear num espaço um pouco menor, por exemplo, numa mata. E aí a gente vai fazer uma outra vivência. Então, tem diferenças agora, sabe? A gente tem braços, né? Entendi. E para todo mundo acompanhar isso é via rede social, né? Porque rede acho que é importante a gente deixar isso claro também, que é lá que encontra. Que a gente tá com um livrinho na mão, maravilhoso, mas a gente sabe que o livro não existe mais fisicamente, mas digitalmente as pessoas conseguem, mas a gente ganhou. Ai, tô tão feliz. Muito legal mesmo. E aí, mas as pessoas conseguem acompanhar tudo pela rede social, né? Porque eu acho que isso é importante, a gente saber onde encontrar. Sim, o site do Na Pracinha tá lá disponível. Inclusive, tem uma coisa muito bacana no site, que eu faço desde o início do projeto, que é uma agenda cultural. Eu faço uma curadoria para as infâncias. Então, toda semana tem o que está rolando para as crianças em Belo Horizonte, né? A única coisa que não entra nessa curadoria é a programação para o shopping center, porque o Na Pracinha incentiva o brincar lá fora, ao ar livre, na natureza. Sem excessos. Sim. Se possível, sem consumo, sabe? Sim. Então, é a nossa linha norteadora da pauta, né? Exceto quando é teatro, enfim, a gente publica. Mas sempre, porque tem lá o Culturadoria, tem o BH Dicas, né? Que tem indicação para o público adulto. E aí, no Pracinha, tem a indicação para o público infantil. É isso, maravilhoso. E aí eu fiquei com a dúvida, antes de falar desse livro, que é um guia, assim, eu queria só entender uma coisa. Então, por exemplo, quando vocês criam os eventos, né, que tem uma agenda que vocês criam lá, é um evento que vocês custeiam esses eventos por conta própria, vão na cara, na coragem ali, vamos fazer por honra da firma, aquela coisa toda, por acreditar no projeto, ou vocês já têm algum projeto, por exemplo, que já foi patrocinado, por exemplo? Essa é uma primeira pergunta. Como surgiu? Na base do afeto. Sim. Vamos juntar todo mundo aqui que acredita na infância e vamos fazer essa coisa acontecer. Sim. Então, eu posso te falar que, Felipe, os 60 primeiros encontros do Na Pracinha, eles surgiram do voluntariado. Sabe? Da vontade. Seja dos artistas que participaram, enquanto organizadores, porque a gente acreditava. E aí a gente tinha um apoio informal da prefeitura, no sentido de disponibilizar os espaços. Tá? Sem pagamento de taxas, enfim. Se o espaço não estivesse lá, né? Sim. Isso. Mas é até legal de falar. Chama Na Pracinha, mas a gente faz em parque por quê? Se eu levasse um encontro para uma praça, seriam inúmeros poréns e inúmeros setores e departamentos que eu teria que buscar. Então, a gente criou Na Pracinha com o intuito de ocupar as praças e a gente acabou indo para os parques, que são quintais também, porque era mais fácil de organizar. É porque tem, tipo, uma legislação diferente para praça e parque? Tem. Vamos combinar que aí eu tenho que acionar os bombeiros, a BH Trans, etc. Porque muitas vezes, isso acontece também nos parques, tá? Dependendo da localização, o trânsito fica meio caótico, tudo. Só que na praça é mais difícil. E a praça é aberta, né? Os parques, normalmente, eles são cercados, né? Aqui em BH, pelo menos, a maioria dos parques são fechados. Então, isso facilitou. Tem um controle maior, né?
Aí, a partir de 2018, a gente começou a circular via Lei de Incentivo à Cultura. Maravilhoso. Municipal, tá? E aí o projeto tem acontecido nesse caminho. O que é importante dizer? Que as ações dos encontros são gratuitas. Mas o projeto tem outras iniciativas, outras ações, outras vivências que às vezes têm valores, né, de contribuição. Então, por exemplo, se tipo eu vou falar isso, não Tá. sei se é uma escola quer contratar uma pracinha para fazer uma ação de alguma coisa, eles poderiam entrar em Pode, contato com vocês? claro. A super. Flávia agora vai Nem dar só escola, oficina. gente, que é o Made in BH. Não, eu tô pensando assim, eu tô tem pensando assim, é porque você tem as Ué. ações que você faz via lei de incentivo, mas se, por exemplo, empresas, vamos supor Sim. uma empresa quer contratar vocês para fazer uma ação numa praça da cidade com os filhos dos funcionários, por exemplo, Sim. isso rola também? Pode. Você vai dar oficina lá na Traquitana agora? Dei agora no você lançamento, deu. Aham. mas a gente vai ter uma ocupação lá Sim. nas férias também, Ai, que com legal. ações. Ah, Deve convidar apenas, por favor, que seja dentro da pegada do Na Pracinha. Sim. Porque às vezes a gente Ah, recebe é. umas propostas, tipo assim, vamos caçar Pokémon, Ai, meu entendeu? Deus. As crianças com as telas, né? Ai, socorro. não, isso entendi. faz sentido. Não, mas é bom deixar isso claro. sim, muita gente né? inocente. Viu, assim, gente? né? Eu sei que você está escutando. Né? Viu, Pelo Flávio? Você amor, tem uma câmera, você pensa. pode olhar aí, para as ó. pessoas. Não, tem né? outros encontros de Pokémon, né? As pessoas buscam. por favor, tudo, Não, né? aí não Mas, precisa ó, na pracinha, aí gente. isso. Aí é Sim. outra vibes. Outra Mas vibe. bora, assim, ó, vamos fazer uma feira de trocas, né? Legal. Vamos fazer um piquenique. Legal. Tudo é Muito possível. legal. Pois é, e aí outra parte aqui que eu queria conversar com você é porque a Flávia, junto com a Miriam, elas editaram esse livro, BH para Brincar, na Pracinha, que é um livro que foi feito também sobre lei de incentivo, que ele tinha uma distribuição gratuita, atualmente ele já esgotou, esse aqui é nosso, né? Então desculpa, mas vocês têm o digital, Tem né, digital, Flávia? Tem o pode digital. Tem o entrar digital. lá. Ô, gente, e é tão lindo o livro, É porque lindo. assim, eu não tive acesso a ele antes. E aí a Flávia e a Miriam foram colocando aqui os locais, os parques E da elas cidade. falam um pouco sobre os parques, né? Dão informações, assim. E tem assim, Tem tem o as nome do parque, legendas, tem assim as informações, tipo as legendas que referenciam o tipo de atividade que você pode fazer nos parques, e ainda bonitinho que elas colocaram aqui uma caixinha escrita assim, já visitei, pra você ir ticando Aham. dos lugares que você já foi, não é isso, Flávio? E é legal, né? A história do livro. O livro, essa é uma segunda edição, Sim. revista e ampliada pós-pandemia. Né? Nasceu dessa urgência da gente perceber que muitas crianças estavam... Nem era desconhecendo, na verdade elas não conheciam a cidade. A gente ficou aí 2 anos confinados, Sim. né? Considerando que a gente tem as crianças da pandemia, aquelas que nasceram. Mas as crianças que, né, as crianças na faixa dos 6, 7 anos, muitas memórias elas não têm, né? Sim. Sobre o antes da pandemia. Então, a gente percebeu, a ideia do livro surgiu em 2020, no auge da pandemia, mas vamos refazer. Só que não dava para refazer, porque a gente não sabia, né? O que ia acontecer, ia estar claro, aberto, enfim. Claro. Mas a gente foi gestando. E aí a gente relançou esse ano. Foi via Lei de Incentivo Municipal à Cultura, com distribuição gratuita. O livro, a primeira edição foi em 2017. O que é esse livro? Ele é o conteúdo do blog que a gente transformou num livro lá em 2017 e convidamos as pessoas que acompanhavam o projeto. Gente, vamos tornar isso possível? E aí a gente fez uma campanha de financiamento coletivo. 795 pessoas apoiaram, que eu faço legal, questão gente. sempre de agradecer. E aí tornou possível. E aí teve lançamento em parque, em museu, no Sesc Paládio. Foi a coisa mais linda de muitos espaços que sempre abriram as portas para Na Pracinha. Abraçaram por entender, né, a importância do projeto nessa ocupação mesmo da cidade. E aí veio a segunda edição, mas aí num contexto pós-pandemia, né? Então a gente teve uma tiragem um pouco mais reduzida, mas a possibilidade de disponibilizá-lo online, gratuito para todos, com um arquivo acessível para leitores de tela. Então as pessoas com deficiência visual conseguem ter acesso também ao conteúdo. E isso para mim é muito importante, sabe? Muito legal. Essa questão mesmo da acessibilidade. E aí, nesse livro, né, seja online ou físico, para quem tem ali,
tem tanto as praças, tem parques e tem também locais, centros culturais da cidade, museus. E aí, assim, eu queria que você falasse, assim, tipo, dentro da sua pesquisa, né, e dessa vivência que eu acho que você foi fazendo nos espaços de Belo Horizonte. Sem ser aqueles locais mais que as pessoas já conhecem, você destacaria, tipo assim, alguns que você fala assim, nossa, esse me surpreendeu, esse tem uma coisa lá que é fantástica, que eu acho que todo mundo devia conhecer, que poucos conhecem. Assim, alguma coisa que fosse, tipo assim, surpresas que você encontrou nessa investigação que você foi fazendo. Então, hoje o slogan Dona Pracinha é a cidade é nosso quintal. Então, a gente chama, aí no livro a gente tem a praça, o parque, os museus, os espaços culturais, centros culturais e outros quintais a serem ocupados, desde o Mercado Novo, né, até as bibliotecas, enfim. Ao longo dos meus 12 anos circulando pela cidade, muitos lugares me surpreenderam e eu gosto de apontar aqueles que surpreenderam o público. Entendi. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que Belo Horizonte tem uma biblioteca infantil-juvenil. É voltada para as crianças. Fica ali na Praça da Estação, no prédio... da Juventude. Isso, no prédio do CRJ ali, né? No Centro de Referência da Juventude. Sim. Talvez mude de endereço, mas enfim... Atualmente é lá. Atualmente é lá. Pra quem não sabe, na frente da Praça da Estação tem um prédio, assim, à sua esquerda. Isso. Tem ensaio de carnaval lá, de vez em quando. Também. É muito bom, O próprio prédio já é uma proposta muito legal, porque é um espaço que qualquer pessoa pode usufruir. sim. Então, é muito importante a gente referenciar isso também. Gente, Vera Holtz estava lá outro dia. Pois é, né? Olha que massa. Nossa, maravilhoso. O que mais que a gente tem? Tem a Casa Kubitschek, na Pampulha. Sim. Porque a gente, às vezes, faz um circuito turístico. O Na Pracinha foi uma das primeiras iniciativas a ocupar o espaço. A gente fez um piquenique literário lá e depois fez um passeio. Aí, assim, vocês imaginam um passeio dentro da casa com, tipo, 100 crianças. Nossa. Todas lá, e vem aquelas mesas e aquele... Não pode sentar, não pode isso, não pode aquilo, né? Enfim. Então, eu acho muito bacana a Casa JK. Ela é linda mesmo. Tem o Parque das Águas, que fica no Barreiro, que é um parque todo recortado por viés d'águas. É um parque muito lindo, um parque que era desconhecido. Quando Na Pracinha fez o primeiro encontro, ele era muito ocupado pela comunidade do entorno, e a gente tem notícias que depois, né? Isso eu estou fazendo referência de pré-pandemia, tá, gente? Eram, tipo, 2.000 pessoas passeando pelo parque no final de semana. Então, eu acho isso muito bacana, assim. Claro, nossa. Que mais? Vamos pensar assim, deixa eu tentar. O Parque Serra do Curral, porque as pessoas vão na Mangabeiras e esquecem que do outro lado tem um parque que a gente pode ver outras cidades também. Sim. Eu acho muito bacana. Lá na Praça da Estação, o museu também. Muitas pessoas passam, mas nunca conheceram o Museu de Arte e Ofício. Sabem, né? Não Às sabem. vezes acham que é só a estação de trem, né? Sim, então eu acho que é fundamental. Agora, Belo Horizonte tem não é um espaço, são vários, são mais de 20, que são os centros culturais, que ficam nas regionais e que tem uma programação voltada para as infâncias e para o público jovem e para o público adulto, gratuita, e muitas vezes as pessoas não sabem. Cada centro cultural possui uma biblioteca. Então, assim, a gente tem feito um trabalho descentralizado de vivências nesses espaços e eu acho que as pessoas precisam olhar para o seu bairro, para a sua região e usufruir, né? Sim, é algo claro. nosso de direito, assim. Sim. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem, está no livro. Foi, talvez, na primeira edição, o que mais surpreendeu, porque as pessoas assustaram quando a gente colocou, sabia que Belo Horizonte tem quase que mais de 20 bibliotecas? Porque as pessoas... Quando você fala biblioteca, qual é a biblioteca que vem à cabeça? É a biblioteca da Praça da Liberdade ali, né? Não vou nem falar do circuito, porque apesar de, quando a gente fez a primeira edição, muitas pessoas não conheciam o circuito. Circuito Liberdade. Não conheciam o Circuito Liberdade. Não imaginavam. Não frequentavam, né? Não frequentavam, não imaginavam. Achavam que eram prédios históricos. O que tem ali? Não sei, né? E tem um outro espaço que eu sou muito encantada, que faz parte da minha memória de infância, que é o Horto Florestal.
o museu da UFMG, Sim. né? Onde tem o presépio do Pipiripau. Maravilhoso. Ai, tô doida pra ir lá de novo. Porque a última vez que eu fui, eu era tão criança. Aham. Ah, não, tem que ir Não, lá já e tomar fui banho de depois. floresta, gente. Lá é lá é o lugar maravilhoso. ideal para tomar banho de floresta dentro da cidade, assim. É maravilhoso. Vale Teve uma muito. vez, eu era novo ainda, assim, inicinho da adolescência. E foi eu e um amigo meu. Falei assim, era perto da minha casa. Aham. Falei assim, vamos nós dois. Aí fomos nós dois pra lá passeando. E a gente foi fazendo, tinha um guia fazendo um tour com a gente. E aí chegava num lugar que o guia chegava e falava, gente, agora ninguém ri. Porque esse macaco ataca. Mentira! Ô, gente, E aí, vocês ficaram... Crise de riso. Ah, mentira! Não, a gente abaixava a cabeça. Ai, não dou conta. Eu sou muito agitada. Aí a gente fica todo mundo abaixando a cabeça com medo de rir do macaco atacar a gente. E aí, ele atacou? Claro que não, mas foi maravilhoso, adoramos, incrível. Aham. O meu ponto crítico na época era a alimentação, que inclusive eu acho que é um problema na maior parte dos nossos parques e praças, que é a dificuldade de a gente conseguir alimentação. Não, mas isso a gente vai falar. A gente vai mas falar no nosso Nu e Anem aqui, não é isso? Eu tenho uma coisa, vou guardar pra Anem. É isso. Mas eu queria perguntar uma coisa, Flávia, assim, qual que dos lugares todos que vocês foram, né, pensando em pracinhas e parque, o que você acha, qual deles tem a melhor estrutura? Ai, difícil. É difícil porque a maioria não tem Eu vou ver o tapioca, assim, olha, gente. então, aí eu vou pensar aqui assim. Parque. Os parques de Belo Horizonte, eles têm uma estrutura ok. Se a gente for comparar com o que vê em outras cidades menores ou maiores, talvez com potencial turístico mais aflorado, a gente perde, né? Mas existe todo um trabalho, eu sou muito encantada com o trabalho dos gerentes dos parques de Belo Horizonte, porque eles estão sempre muito pertinhos do Na Pracinha, apoiam o projeto. Então, eu vejo que a luta diária que é para manter aquele espaço o melhor possível dentro da comunidade. Mas a gente tem espaços legais, com certeza, né? O Mangabeiras, ele precisa de uma reforma, né? Não posso ficar falando aí das notícias, mas enfim. O Parque Municipal, ele precisa de todo um apoio, mas são parques que a gente consegue circular. Dos 74 parques da cidade, são poucos hoje que eles estão numa situação que eu falaria assim, gente, não vai nesse parque, porque não funciona. Não tá rolando. Mas a gente tem que lidar com as nossas expectativas, né? O que você está imaginando a respeito disso? A mesma coisa são as praças. A Praça da Assembleia é a referência se a gente for pensar em brinquedos para as crianças. Mas hoje a gente já tem a Praça das Crianças, mas ela fica onde? No Belvedere. É tudo, eu ia falar isso agora, é tudo meio centro-sul, né? Aí a gente teve... Onde que é a Praça das Crianças, gente? Eu não Fica sei. ali no meio do Belvedere, ali pertinho da Lagoa Seca. Ah, é? Perto de uns shoppings, assim. Não conheço, não. E tem esse nome mesmo? Chama Praça das Crianças, acho que chama Ney Werneck, inclusive. Mas assim, aí a Associação Cultural do Bairro, mais alguns empreendimentos... Ajudam a manter. Ajudam a manter. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a praça ali de Lourdes, né? A Marília de Dirceu. A gente tem uma praça no bairro Alípio de Melo, que ela foi reformada no ano passado. Eu morava perto na região e a minha filha até... Eu fui com ela, a gente assustou, a praça foi reformada. Aí a gente foi, eu e Olívia, aí eu fiz umas fotos, postei Na Pracinha. No final de semana, isso foi tipo na quarta, a praça estava lotada. Aí a minha filha falou assim, mãe, não dá pra você divulgar Na Pracinha. Não divulga, eu queria exclusividade por enquanto. Mas porque para além da estrutura que estava bacana, e aí eu queria que todo mundo usufruísse, porque era tipo quase uma Praça da Assembleia. Não chega a tanto, mas enfim. Só que aí vem algumas questões que a gente vivencia muito nos espaços públicos de Belo Horizonte. Aí vem o cara alugando a cama elástica, que a gente sabe que é uma situação que a gente está vivendo no momento no país, né? É uma forma de trabalho, mas aí já vem aquele tanto de outras ações, e aí tem o moço com a pinturinha que vai alugar o espaço também para as crianças brincarem, enfim. Então, já mudou um pouco a perspectiva daquele espaço ali, sabe? Sem dúvida. Mas o que mais me incomoda é o trem do carrinho elétrico. Ai, nossa, aquele...
E na Praça da Assembleia a gente vai sempre. Tem as pessoas que alugam, é claro. Olivia deve pedia amar o carrinho lá. elétrico. Não, Não, mas a carrinho Olivia... elétrico de andar, eu não sei. aqueles que eu nunca acho que o pai tenho conhecimento. controla. As coisas que tem em shopping, levar pra praça. Ah, não. É tipo, a criança entra dentro do carrinho? Ela entra dentro Isso. do carrinho e vai dirigindo, ou por conta própria, alguns são com eu já vi, controle. eu já vi em O da vídeo. pintura, a Olivia ama. Então, Olivia vê o moço da pintura e fala, eu quero pintar. olha a polêmica. Então, mas você, Guilherme, o carrinho de controle remoto é um brinquedo pro pai, né? Não é pra criança. É isso. Porque é por o isso que eu não pai gosto. que vai Sim. resgatar a infância dele controlando o filho dentro daquele isso. brinquedo. A gente chama muito isso dos brinquedos brincados, que você aperta uma tecla e o brinquedo já brinca sozinho. A criança fica ali de espectador. No caso, ela tá ali só de passageiro. É isso, né? isso é o meu incômodo. É. Isso não é o brincar pra mim. O caso da pintura, né? Ok, se fosse uma tela em branco, que a criança fosse... Mas o que tem ali? É o personagem da Disney, é o youtuber, entendeu? Então, assim, é um personagem comercial. Você faz umas palestras também pros pais? Sim, Ai, rodas que de isso, conversa, eu acho né? que isso é muito importante, tem que ter, sabe? né? Rodas de Não, conversa. é do pai, né, na gente? verdade é isso Dá sua mesmo. mensagem, Virgínia. Dá sua mensagem pros pais. Não, porque eu acho que, assim, é uma coisa que eu não tenho filho, mas assim, as amigas que têm, eu sempre fico falando, gente, vocês precisam sair dessas bolhas que vocês estão vivendo e ver as coisas diferentes que estão acontecendo, entendeu? Porque aí é isso. Você vai comprar um brinquedo, que é o negócio do lado da Tractana, por exemplo, que eu amo, sou fã de todo mundo lá. Porque você vai comprar um brinquedo, você entra numa loja do shopping, é tudo estereotipado, é tudo a mesma coisa. E aí você chega lá, você vê uma perspectiva de criação, de onde que leva em consideração a criança mesmo, né? Sim. Subjetividade. Então, assim... E aí as pessoas ficam lá e vai da escola pro P do prédio, né? E aí ficam convivendo com as pessoas todas iguais. E aí cresce um tanto de ser humano que Isso aí que a gente tá vendo. Né? Você vê que a Virgínia, ela perde até o ar. ela perde o Ela ar. perde eu até o começo, eu ar. fico indignada. Mas tá Eu certa, acho até tá que... certa. Ela perde até Tá o ar. certa. Eu até coloquei aí no texto de abertura do livro, a gente fala muito sobre isso. O espaço público, ele é diverso. A gente está ensinando a criança a conviver com o humano, com todos, né? diferente. E não adianta tudo. comprar o livro, não adianta pôr o filme, não adianta dar a boneca preta, se não tiver convivendo, se não tiver inserido na vida da pessoa, não adianta, isso, entendeu? sem Então, dúvida. assim, as pessoas têm que sair das bolhas, têm que ir aí andando, sabe? Ela tem gás. É isso. Não, tá mas é porque eu certo. tô muito revoltada, assim, eu tô num momento muito... tô nem boa pra falar. Ô, gente, Tô nem boa. mas isso é legal mesmo. Porque eu acho que essa história, eu vejo muito amigas minhas, etc e tal, que o passeio natural de se levar a criança no final de semana, que é o momento que às vezes tem tempo de passear, vamos no shopping. Porque é o porque é o lugar. mais fácil, porque né? eu acho que é um Assim. lugar, assim, que você tem que você sabe sabe, entre aspas, que o ambiente é controlado ali, tem o ar, tem a segurança, tem a limpeza, tá tudo check, você vai dando check nas coisas. Só que realmente é isso, é um lugar asséptico, né? Tipo, pobre do ponto de vista da riqueza cultural, da diversidade racial, social, etc. E aí você tá na bolha. Então, acho que E o que eu acho que, na verdade, que eu acho que é fundamental isso aqui, o trabalho seu aqui, é tipo eu acho que isso devia estar dentro do processador da pessoa que quer ter um filho. Sim, eu também acho. Pra botar os meninos pra curtir a cidade, Nossa, entendeu? Tipo assim, é tipo a Bíblia que a pessoa devia ter lido Eu não ia lá. colocar a Bíblia, eu ia falar a Bíblia, mas Por poderia favor, ser, né? Mas pensa, olha só. Quando a gente resgata as nossas memórias de adulto, pensando aqui no trabalho de vocês, nessa vivência com a cidade. O que a gente lembra de brincar? Brincar na rua, subir em árvore, pisar descalço na grama, né? A gente está trabalhando a potência do corpo, a experiência. Tem um documentário muito lindo que é o... Ai, gente, olha aí, né? A falha. O Começo da Vida Lá Fora, 2,
que tem um filósofo inglês, se não me engano, que é o Tim Gill, que ele fala muito sobre essa questão do risco, e ele tem um trabalho sobre os pais criar os filhos com aversão ao risco. E aí, ele comenta sobre como é importante a gente levar a criança para a natureza, para o lado de fora, para ele experienciar. Não adianta eu ligar no streaming um vídeo da natureza e o menino nunca pegar numa folha, entendeu? Não pisar numa grama. E também não cercear a criança. Qual é a minha crítica, por exemplo, quando a gente chega numa praça e tem lá o pula-pula ou a piscina de bolinha? Quando na pracinha, e isso é desde sempre, o projeto ele foi criado pensando no tempo junto. Se a nossa vida já é corrida e não é... A gente não está 24 horas, quem tem filhos, com os filhos o tempo todo presente. Então, final de semana é o momento que você tem ali de lazer com o seu filho. Para troca, Para troca. Então, tudo do projeto tem o pai, o responsável, o adulto junto. A ideia é essa. Então, não vai ter um espaço de oficina. Deixa meu filho aí e vou ali. E o filho tem. Ali tomando cerveja, maravilhoso. Não tem Nossa, esse meu filho espaço. tá curtindo. Não tem isso. É sempre junto. Se eu coloco meu filho ali, 10, 15 reais que você paga por 15 minutos na cama elástica na praça, o menino tá na cama elástica, numa praça, mas ele não tá observando nada da praça. Nada. E aonde que geralmente o pai tá? Celular. No celular, né? Quando vocês começarem a circular pela cidade, começa a perceber, Guilherme já é pai, é mais fácil quando tá nos espaços. Às vezes eu tenho um pai balançando o filho e olhando o celular. Não, já vi também. É muito triste isso, né? Você viver a infância dos seus filhos por intermédio da tela, né? Gente. Então, a gente Não, precisa criando um ser pensar. humano, Não, né? é isso e Criando tiração um de ser foto. humano. É isso, tiração de foto. Aham. Sim. Tira a foto e pronto, largou o menino. Aí, quando o pai Não, pode mas falar, você pode tirar posso foto. falar? Não, é só pra tirar foto. Eu já vi, teve uma vez que eu fui gravar uma publi na praça, eu vi um pai tirando foto pra mandar não sei, eu já meio que entendi ali o negócio. Pra mandar pra provavelmente a ex-mulher ou ex-companheiro e companheiro, sei lá, tirando foto da criança pra poder provar que ele tava ali só, tipo assim, olha só Aí, como está se comprei. divertindo, entendeu? É isso, só que ele enviou a Gente. mensagem e saiu pra resolver outra não. coisa, né? É triste, mas é a realidade. triste. Os eventos na pracinha, quando a gente começou a perceber, né? A gente tá com ódio. A gente tá falando, a gente trouxe o Flávio pra falar de um assunto vivenciar a cidade. E aí, vem Virgínia com a praça. Vem com a psicologia nível hard aqui. Não, mas os eventos na pracinha, a gente começou a perceber muita presença da tela. Então, eu comecei a fazer uns estandartes. E aí tem, desligue o celular e brinque, fique descalço e sinta. Aí tem desacelere, desconecte-se. Primeiro que quando os pais chegam, eles fazem o tour. E aí nos stories, né, tudo lá. Mas o primeiro encontro, depois da pandemia, que foi no ano passado, em maio, durante a Semana Mundial do Brincar, eu não vou me esquecer. Chegou uma menininha com a mãe. Foi o dia mais frio de Belo Horizonte, atípico, assim. E aí, ela chegou e eu tinha colocado o estandarte Desliga o Celular e Brinque bem na entrada do parque. Um parque muito bacana também, ali na região do Buritis. Chama Estrelinha. E aí, a menina virou e falou assim, mãe, você está vendo, né? Ai. Desliga o celular. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí acabou o evento, estamos lá desmontando. A menina chegou para a mãe e estava próxima a mim e falou assim, mãe, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ai, Você gente. desligou o celular e brincou comigo. Sabe, assim, Nossa. eu fiquei muito impactada. Nossa. E eu acredito Nossa. que essa Eu até mãe arrepio. também deva ficar. Porque às vezes a gente cai mesmo no cotidiano, né? Então, eu tô aqui, mas eu quero resolver uma coisa, enfim. E a gente perceber, né? Que a criança, ela tá ali, ela tá sempre chamando a gente pro presente. Percebe isso. Quando eu falo, vamos passear. Na época da pandemia, a gente fazia muito convite, não podia ficar circulando, de ir na calçada, na rua, dar uma volta no quarteirão. Quantas pessoas já perceberam, por exemplo, os pés de fruta que tem na cidade? Sim. sem né? dúvida. Não
não sabe. Ah, tem? Não sei. O que é isso aqui no chão? Nunca vi. Então, é a gente aflorar mesmo esse olhar, né? Pro cotidiano, do encanto. Muito legal. Tô fã, tá? Super. Tô fã, muito legal. Porque eu acho que é isso mesmo, eu não tenho filho, mas assim, eu acho que essa história de você educar a criança, né, de educar o olhar, né? Eu acho que é a nossa responsabilidade, é dos adultos essa responsabilidade, de mostrar para eles olharem de uma forma diferente. Porque o que nós fazemos com o Made in BH, com BH Dicas, com Na Pracinha, essa coisa de mostrar para as pessoas as potencialidades da cidade, né? Então, acho que isso tem que partir da criança. A gente percebe, eu e o Gui, a gente já teve a oportunidade de ir em escolas para falar sobre Made in BH, quando a gente fez o jogo, etc. E a gente vê isso, que os meninos, às vezes, eles têm um conhecimento da cidade. A gente deu graças a Deus que tinha uma disciplina que educava sobre BH, porque na nossa época de estudante nem tinha isso. Então, assim, que já era um primeiro passo, mas que os meninos, às vezes, eles entendem um pouco da cidade ali no entorninho deles, né? Então, os meninos da Pampulha gostam mais, o ponto referência deles é o Mineirão, aquela esplanada do Mineirão. O pessoal do lado de cá, pro Centro-Sul, já conhece a Praça da Liberdade como referência, a Praça da Assembleia. Mas que eu acho que essas vivências em outros lugares da cidade passam por esse tipo de coisa. É pra você sentar, pra você ler um livro, pra você, de repente, descobrir uma trilhazinha bonitinha, um pé de árvore, esse contato com o natural, né? Então, acho que tipo assim, eu tô muito feliz que você tá aqui e, assim, feliz de estar mais próximo do projeto, entendendo um pouco mais como que surgiu, né? E fazendo o convite para todo mundo conhecer também, né? E ocupar a cidade mesmo, né? Entender que a cidade é nossa, né? As praças, os parques, é tudo nosso, né? Se a gente não for pra rua e ocupar esse lugar, não faz sentido, né? Assim. E aí, eu não sei se você sabe responder essa pergunta, mas a gente trouxe uma dúvida há alguns podcasts atrás, eu não sei se foi 1 ou 2 atrás. Por que alguns parques de Belo Horizonte não pode cachorro? Você sabe esse é dessa meu história? amém, tá? Já quero deixar aqui. O meu também Então, Você sabe por quê? Eu sei mais ou menos, né? Alguns Porque espaços... eu sou pai de pet. Aí, por também. exemplo, eu gostaria de levar meus cachorros, às vezes alguns parques não pode. Alguns não, a maioria. Nem tanto, você vai ver agora no livro. Mudou muito. Mudou. Porque o único que eu sei é aquele lá do Santo Agostinho. Não. Como que chama? Rosinha? Não, tem... Dá uma olhadinha. Tem vários. Mas, assim, alguns parques da cidade não aceitam os pets por questões da flora e da fauna do espaço. Entendi. Porque os pets pode trazer algum tipo de... Por exemplo, o Parque Lagoa do Nado. Sei lá. Não, assim, biologicamente, não sei explicar, mas o que dizem por exemplo, o Parque Lagoa do Nado, que tem muitos animais silvestres. Então, não pode ter essa convivência. Entendi. A mesma coisa, que talvez eles o possam Parque das dispersar. Mangabeiras, Entendi. né? Mas existe um outro porém, que também é uma certa questão de falta de conhecimento e educação da população Que não em relação recolhe ao uso dos cocô. espaços públicos, né? A gente mesmo que trabalha com as crianças, muitas vezes, eu, por exemplo, já fiz evento no Rosinha Cadar. Eu te confesso, Virgínia, que o primeiro evento que eu fiz no Rosinha Cadar, o pai de pet chegou para mim, né? Já que se definiu dessa forma. E falou assim, aqui não é lugar de criança. Ah, mentira. Aqui o parque é de cachorro. Entendeu? Ai, gente. E aí, foi um evento com muitas pessoas, muitas crianças, mas ali tinha uma Tá característica... vendo como que tá é o mundo isso. aí? Mas lá é pouco Sabe? receptivo mesmo. E os parques ficaram... E assim, os cachorros ficavam soltos. Então, muitas crianças ficavam assustadas. Aí, eu não fiz mais evento lá. Mas isso é uma coisa recorrente em muitos espaços. Belo Horizonte tem hoje até o Parque Orlando da Silveira, que fica na floresta, que tem o Parcão. Uma área criada para os cachorros. Ah, isso que eu ia falar. Mas, se a gente for lá, porque eu estive nesse parque na reinauguração, para colocar no livro, tá aí. A parte dos cachorros estava sem nenhum cachorro, porque eles estavam ocupando todos os outros espaços. Entendi. Entendeu? E aí, os comentários eram assim, o espaço dos cachorros é mais legal que o das crianças. Então, tem essas questões todas, né? Entendi. É difícil, né? O Parque das Águas, por exemplo, é um parque que não pode entrar cachorro, por conta mesmo dos viés de água que tem ali no... Só que a comunidade
não respeita. E aí, o que, que a gente vê? A gente vê cachorro grande, que não poderia estar andando sem focinheira. São inúmeras questões. A gente né? até falou isso no episódio, a gente falou assim, que a gente entende, né? Mas assim, por que não liberar e assim, obrigar? É obrigado o uso de guia, o cachorro maior, né? Claro que isso depende de fiscalização, obviamente. E de uma educação da população mesmo. Um pouco de noção das pessoas, não, né? eu sei, mas noção é uma coisa que eu já não espero tanto mais. Entendi. Mas assim, eu acho que uma fiscalização, explicar assim, porque eu tenho uma grande amiga que ela morava no Luxemburgo. E do lado da casa dela tem um Parque Tom Jobim. Eu ia casar lá. Por que é que não entra cachorro? Aí aquilo eu ficava assim, gente, não é possível. Sabe por quê? Já é um bairro que cria distâncias, né? Tudo muito prédio alto. A gente não tem pessoas andando. Sim. Né? Muito morro, é pouco, assim. Não é uma crítica ao bairro, mas é uma característica do bairro. E as únicas pessoas que estão na rua são pessoas que estão passeando com cachorro, assim. E eu ficava olhando, porque todas as vezes que eu ia dentro desse parque, ele tava completamente vazio, não tinha ninguém. E eu falei assim, por que as pessoas que estão ali, elas querem entrar? Porque eu não sabia. Eu fui com o Ralph pra entrar. E aí eu descobri que não podia entrar. Eu falei, não, aqui também não pode, sabe? E assim, eu falei, putz. São, assim, por exemplo, tem o parque ali atrás do Cruzeiro, né? O Amilcar Martins. É um parque que pode entrar com cachorro. E aí já tem uma questão. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer piquenique lá. Aí você coloca as coisas no chão e o cachorro tá solto. E aí, né, cabe ao tutor... Claro. Colocar coleirinha. Colocar guia, enfim. Mas aí, o que o tutor faz? Ele fica curioso, eu já vivenciei isso, tá, gente? Cachorrinho tá curioso aí. Entendeu? É o tutor que tá curioso e não quer, né? O que é que vocês estão comendo aqui, né? O que vocês estão comendo entendeu? aqui? E às vezes a criança tem medo, Claro, né? Tem uma questão também que é muito importante nessa relação do espaço público, é de que o cachorro, ele pode ter uma reação inesperada, né? Assim como a criança. Sim. Então, toda vez quando eu presencio, às vezes, não morde, ele é muito tranquilo, mas e se a criança assustar, né? Puxar o rabo. Não, e às vezes não vai acontecer. Da criança. A criança não sabe mas o você que vai tá pegar o pão de fazendo. queijo da mão da criança, e a criança vai assustar, às vezes nem mordeu. E se for uma criança que tem algumas questões com sensibilidade, que ela precisa ter um ambiente mais controlado e de repente ela tá chegando naquele espaço e vem um cachorro, né? E salta em cima dele, assim, porque tem essas questões, né? Tá bom, agora eu já tô até um pouco mal. Já não quero mais. Mas assim, use guia, use eu acho que coleira, assim, use, e aí entendeu? deixar claro aqui que a Flávia, ela não tá aqui como porta-voz dos representantes dos parques, né, Flávia? Você não trabalha na prefeitura, não é esse rolê. Então a gente não tem nem como cobrar nada da Flávia. Mas assim, é só pra gente entender. Falava disso. Aqui, assim, porque eu entendo que tem essas setorizações. Não tinha parado pra pensar nessa questão, igual você falou, a respeito dessas interferências com as crianças, assim, de atividades e tal. Mas eu imaginava que era principalmente por conta dos animais, assim, principalmente, assim, dos animais às vezes fugirem por conta de algum motivo e tal. Mas eu acho que depois cabe a gente até conversar com alguém de parques e jardins aí. Eu acho que Parques e Jardins, não é? Que é o departamento? Pra gente conversar, de repente eles vão ter uma explicação. De repente vai falar assim, não, talvez se tivesse mais fiscalização, daria pra ter, entendeu? Isso com certeza. Presença da Guarda Municipal, um trabalho de educação. Porque no próprio evento do Na Pracinha, a pedido da Fundação de Parques, quando eu marco um parque, eu coloco na descrição do evento se pode pet ou não. Porque muitas vezes faz a na portaria, mas vocês não aceitam, enfim. Então é complexo mesmo. São dois desejos, né? Porque às vezes a criança tem um pet, por exemplo, também, aí quer ir junto, e quer ir às vezes não dá. Muitas vezes tem isso, né? Sim. Então, temos que trabalhar várias questões, né? Ô, Flávio, e a Virgínia, não sei, eu acho que ela te passou quando a gente marcou aqui a nossa visita, a nossa conversa, que a gente tem uma parte do episódio que é o Nu e o Anem. Certo. A gente já falou algumas coisas assim, o Anem uma coisa não tão boa e o Nu uma coisa muito legal que pode ser relacionada ao tema ou não. Né? Então, assim, aí a gente normalmente começa pelo Anem pra gente terminar o episódio com feliz. Coisa boa, né? Isso. Não terminar com aquela vibração, assim, fala assim, nossa. Então, assim, um Anem, o que você acha, assim, dentro desse rolê seu, o que você acha, assim, tem um Anem que você falaria assim, nossa, tem. isso...
Pega a listinha. Não, o meu ANEM é um pedido para os produtores culturais de Belo Horizonte, quando forem pensar eventos que tenham as crianças e que se pense programação para as crianças, que se pense além da caixinha ou do espaço Kids, que voltou com tudo agora, de você separar a criança da sua família. Agora tem espaço pet também, né? Aí, ou você coloca lá aquele monte de brinquedo inflável, aquele monte de atividades que a criança se distancia da família e deixa de viver o passeio, sabe? A gente precisa pensar que a programação para as crianças são cidadãs, elas merecem ter um pensamento cultural rico, né? A cultura da infância é muito rica, Belo Horizonte tem uma cena cultural para as infâncias muito bacana e muitas vezes é um evento bacanérrimo, mas a criança fica ali, né? Piscina de bolinha, né? Na piscina de bolinha. Então, assim, a gente precisa pensar a criança desde o início, né? Legal. Tá pensando aí, né, Guilherme? Guilherme tá assim... Olivia, semana passada, tava se acabando no espaço que isso. Tem hora que ela pede. Não, o negócio é porque as crianças também... Aí eu não sei, aí só pra eu entender também a sua... Esse foi seu ANEM com os produtores culturais. Mas aí, por exemplo, sugestão. Porque eu fico imaginando assim, dentro de um processo que eu falo assim, que eu acho que as crianças precisam gastar energia também, né? Porque os meninos têm muita energia. Aí, uma sugestão, assim, dá tipo como se você fosse pensar como se fosse um evento para criança ideal, como que seria uma ação? A gente pode assim? fazer uma vivência com elementos da natureza, que eles vão usar a criatividade e a imaginação para pensar brinquedos naturais. Numa contação de história, a gente tem a parte da musicalização. As crianças dançam, elas pulam, elas fazem ginástica. Não precisa ficar ali... E isso tudo é feito com os adultos? Com a presença dos adultos, ou se quiser que os adultos tenham o seu outro momento, também é possível. Entendi. A questão é que, muitas vezes, o olhar para a criança, ele fica de lado. É o que sobra da verba na produção cultural. Então vai dar ali para pular. E isso vem também, aí tem até um outro ANEM. Vem muito nos eventos da prefeitura também. Muitas vezes, né? É o quê? É o pula-pula, piscina de bolinha, o inflável gigante... E pronto, acabou, né? A gente ainda tem esse pensamento de que a criança precisa de animação o tempo todo. E a criança gosta do pequeno, Nossa, do então sem espaço, excesso. Então espaço kids de prédio, então, você demoniza, né? Tipo assim, não, né? Aqueles espaços kids de prédio que é muito comum. Felipe, um dos posts mais curtidos do Na Pracinha é o que se fazer com as crianças na mesa do restaurante. Para não ter que preocupar com espaço kids de restaurante, nem de prédio. Nossa, isso é maravilhoso. Sabe? Porque a criança tá lá, você não pode comer com tranquilidade, nem tomar sua cervejinha, que você tem que ficar olhando o menino, ou ele vai trombar com mais 10 meninos, com 50, com 100, que às vezes tem 100 meninos no mesmo brinquedão, sabe? Isso porque o desafio, às vezes, é você encontrar um restaurante, um espaço que tenha também esse espaço, né? Então, a gente precisa repensar. Gente, maravilhoso. Eu vou querer ler esse post do seu blog. Tem aí no livro também. Tem. Não, e aqui ela tem uma parte que ela dá dicas de brincadeiras. Ai, que legal. Não é só o guia. É maravilhoso. Vou ler. Pro dia que eu tiver criança. Ou a criança dos outros. Eu sou tio. Tem que ficar falando na cabeça. Você sabe que essa história, eu não sou pai, mas sou tio. E aí eu lembro que o meu sobrinho, eu não vejo ele com tanta regularidade. Agora ele já tá maiorzinho, já tá na idade da sua filha, 13. Mas assim, eu lembro que toda vez que eu ia sair com ele, que eu pegava ele pra sair, eu sempre ficava tentando pensar assim, aonde vou levar o Matheus? Aonde que eu vou passear com ele? Aonde que eu vou... eu não vou levar no shopping, gente. Me recusa a levar ele em shopping. Então, eu buscava coisa. Aí, eu sabia que ele gostava de feira de quadrinho. Então, eu me organizava inteiro pra levar ele pra história, pra feira de quadrinho. Ele gostava de coisas de ciência. Aí, eu levei ele lá no planetário da UFMG, lá na Praça da Liberdade. Então, assim... Eu acho que é uma programação, é igual você falou, a história de você ter uma criança, seja sua ou seja dos outros, né? Você tem que pensar a atividade com planejar aquilo ali, não é se tiver um espaço que isso, porque parece que é isso, é uma área residual, é uma área que não foi pensada, é uma área que é tipo assim, xuxa uns meninos lá, uns brinquedos coloridos lá pros meninos brincar ali, pros meninos ficar felizes, e não é isso, né? É tipo...
Ai, peraí, a gente está fazendo esse evento e se crianças vierem? Ah, então vamos pula ali que resolve. Acabou. Né? É isso. Então, a gente repensar isso, porque se a gente está falando que a criança tem que circular na cidade porque ela já é cidadã, ela vai ter uma relação de afeto com o espaço, a criança, ela não é uma perspectiva de futuro. Então, ela tem que ser pensada enquanto cidadã desde o início. Se é um evento de ocupação numa praça, eu vou ter programação para criança, para os jovens, para os adultos, e não tem agora também, até para a terceira idade, Nossa, que o já povo deveria pode ter? contratar para te dar consultoria, para você Super. dar consultoria. Estamos também, aqui, né? faço todas as Ai, ações. maravilhoso, é isso. É Aproveita, isso. faz o seu jabá para as pessoas aí. Procurem ó. um arroba na pracinha, gente, ó. E nu, gente, nu. Uai, por que tá todo mundo olhando pra mim? Eu tô... Virgínia Não, sempre você traz não, programações culturais riquíssimas, coisas que você visitou. Começou lá no CCBB uma mostra de presépios, não foi? Começou super legal. Não é? Nossa, vocês não foram, né, gente? Não, eles convidaram a gente, Convidaram, só que a mas gente não pôde ir. Nossa, muito É legal. raro da eles FAO. convidarem. É isso, no dia que convida, A gente reclama, Flávia, sempre aqui, que as pessoas não convidam a gente pra nada. Virgínia, obviamente, chama pra Não tudo. convida também, não. Não, chama a Flávia gente, As eu vou também. ter crianças que não pôr. vão, né, ao museu. Não se chama a programação Ai. para as crianças. Eu vi, tá lá no Na verdade. Pracinha já, Gente, o passeio pro mesmo. CCBB, mas Eu o tô- Na Pracinha não é chamado. Aí, Aí tá outro vendo? também, né? Aí, ó. Errado, tá tá mesmo. errado isso. Tá errado, muito errado. Mas aí agora eles chamam. Aí eles chamam de vez em quando, aí a gente não pode ir. Mas teve o lançamento, Mas foi super né? legal. O Jeff até veio. É um acervo da FAOP. E aí são 50 presépios que estão lá, assim... Nossa, muito... Assim, é para além da questão religiosa, assim, é uma coisa de arte mesmo, Não, sabe? eu acho que é Claro, isso. É uma claro. coisa muito legal, assim, de ver os trabalhos. Tipo assim, tem presépio representado em giz de quadro. muito legal. E pra quem não sabe o que é FAOP, né? Vocês voltam umas casas aí, tem o episódio que a gente Tem. gravou com o Jefferson, que foi... Tem até choro de Virgínia nesse Tem, episódio, gente, porque foi um professor de episódio teatro da emocionado. Virgínia. É. E aí ele é o Ele é o gestor, diretor, diretor da FAOP, que é a Fundação de Arte Ouro Preto. E aí que eles fazem um trabalho no estado, não é só em Ouro Preto, é no estado de Minas Gerais como um todo. E aí eles vão conhecendo artistas, artesãos, pessoas talentosíssimas, e aí eles estão criando essa exposição lá no CCBB. É porque tem um concurso. Então, que esse concurso já tem 50 anos. E aí eles pegaram, aí eles trouxeram o acervo de lá, da FAOP, pro CCBB. Então, assim, os ganhadores, né? É super legal. Eu quero ver. Legal. Não. E eu acho que essa história, independente de religião ou não... Ô, gente, convenhamos também, Papai Noel não tem nada a ver com a nossa cultura. Nada E a a gente ver, não fica gente. babando ovo do Papai Noel. Não é? Independente de religião, tem os símbolos do Natal que estão presentes no Natal. Seja o Menino Jesus, Maria, José... A neve aí, né? O Papai Praça da Noel, a Liberdade tá renda. vindo aí com Eu neve. acho que é isso, né? Vai ter neve na praça? Vai, amor. Vai ter neve? Vai ter neve. Teremos Vai ter neve na neve? praça? Então. Você tá brincando. É, porque vai inaugurar. Mas sabe o que é o pior? Eu critico, acho péssimo, mas vou levar a Olivia. 6h30, tá? vou levar, Dia 2. gente, isso 6h30. Não, fala o que é que as pessoas vão entender. 6h30, a inauguração da Praça da Liberdade. A inauguração de Natal da Praça da Liberdade, 6h30. A partir de tradicional, 6h30, gente. tradicional. É tradicional. Esse ano faz homenagem ao 14 bis. Inclusive, a gente vai dar um spoiler, porque tem o 14 bis lá, em forma de luzinha, com o Papai Noel dentro. O Eu vi hoje avião. colocar o Papai Noel dentro do avião. Então, e aí tem dentro da programação tem... Esse ano vai ter essa novidade. Aí a decoração de Natal da Praça da Liberdade sempre divide opiniões. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha, tem gente que acha Ah, mas muito. aqui, O que importa é que esse tem que ir, ano- gente. Tem que Tem ir. que E ir, outra tem que ir. coisa, esse ano vai ter a Raul Soares. A Praça vai ter Raul Raul Soares Soares, tá com uma então. árvore enorme. É a primeira vez que eles decoram a e Raul tá Soares. tudo cheio de bolinha. Tá Tá bonitinho, bem espalhado tá. nos jardins. bonitinho. Eu não vi aceso, mas eu vi a instalação. Eu, aceso. passei lá ontem andando. É mais uma oportunidade de vocês fazerem Sim. passeios Isso. offline, né, gente? A não ser coisas digitais. É. assim, Na né? praça, que é espaço Na diverso, praça. não é? É Isso é isso. legal. Vamos fazer um brinde Vamos! para as praças. Vamos. Ô, Brinde. gente. Ocupem a cidade. Bem. Muito Obrigada, obrigado. viu, Obrigada Flávia? vocês. Obrigado por essa Nossa. contribuição maravilhosa. Tá? Um beijo, gente. Tchau. É a do meio aqui, a do meio. Essa, claro. aí, ó. E... Um tanto de trem.